O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro então não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, sempre no tempo da Quaresma, no primeiro domingo, a gente sempre vai ouvir o Evangelho das tentações de Jesus no deserto. E sempre no segundo domingo da Quaresma, nós vamos ouvir este Evangelho da transfiguração. Porém, cada ano da liturgia, a gente vai ouvir um evangelho próprio da transfiguração. Um ano a transfiguração de Marcos, um ano a transfiguração de Mateus, e este ano a transfiguração com o olhar de São Lucas. São Lucas começa dizendo que Jesus levou com ele para esta montanha 3 dos discípulos. Foi Jesus que quis. Ele que escolheu os 3: o Pedro, o Tiago e o João. Tiago e João são irmãos. E a gente pergunta: por que esses 3? Dentre 12, a gente entende que os 3 que vão ser uma grande referência para a nossa igreja, foi também aqueles que deram mais trabalho, precisavam ser mais corrigidos. Pedro vai embater muitas vezes com Jesus. Jesus fala: olha, você não está tendo projetos como o de Deus, mas também ele foi sempre o que se arriscou mais. Tiago e João têm até um apelido, eles são os Boanerges, que têm um temperamento forte. Um deles até fala para Jesus assim, quando os samaritanos não tratam eles bem: vamos colocar fogo em tudo isso aqui. Então são os que mais precisavam ser trabalhados, porque vão ser colunas da igreja. E aí então eles subiram no monte para rezar.
São Lucas é o único que fala que nesse monte Jesus foi para rezar. Os outros evangelhos não falam desse objetivo de subir no monte para rezar. E esse monte não tem nome, né? Um padre da igreja chamado Orígenes, do século II e século III, ele começou a chamar esse monte de Tabor. Nós conhecemos ele como Monte Tabor, mas não está escrito isso na Bíblia, porque o monte aqui não quer ser um lugar geográfico. Jesus subiu no Monte Everest, no Monte Tabor. Não, o monte, a montanha, é um lugar teológico, é um lugar onde a gente vai para se encontrar totalmente com Deus, livre das imperfeições. É um lugar de uma oração profunda entre nós e Deus. Esse é o sentido de subir no monte. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência. Olha o poder da oração. A oração é o caminho para que a gente possa se transfigurar dos nossos pecados, das injustiças, daquilo que nós não se parece com Deus. Transfigurar-se é ter uma semelhança com Deus. Enquanto ele rezava, mudou de aparência. Suas roupas ficaram muito brancas e brilhantes. Essas são características do céu. Jesus se aparenta assim, com vestes brancas e brilhantes, que já é própria da visão do céu, né? Se a gente for ler do outro evangelista, ele diz assim: ela ficou tão branca que nenhuma lavadeira conseguiria alvejar desta maneira. O outro evangelista diz assim: o seu rosto ficou brilhante como a luz do sol. É algo que a minha linguagem humana não conseguiria descrever. O que esses três tiveram a graça de presenciar essa glória de Jesus. Quando os textos vêm para os nossos livros litúrgicos, a maioria começa assim: naquele tempo. Mas se você for pegar lá na Bíblia, Marcos e Mateus vai dizer assim: 6 dias depois. Se a gente pegar o texto de hoje, Lucas, vai dizer assim: 8 dias depois. Depois do quê? Depois que Pedro disse: quem é Jesus? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E ali Jesus anuncia que ele vai passar pela paixão e pela morte. E para o judaísmo, aqui o 8º dia também é o domingo. Então já está querendo trazer para nós a importância de tudo isso. E nesse momento que Jesus se transfigurou, aparecem 2 homens conversando com Jesus. Um era Moisés, o outro era Elias. Moisés representa para nós toda a lei. No alto da montanha, Deus entregou para ele o decálogo, os 10 mandamentos. Elias é o grande profeta de Deus. Nós não sabemos, segundo a Bíblia, onde está o corpo de Moisés. E Elias também não. Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. São 2 que já contemplam a glória de Deus. E Lucas é o único que fala do que eles estão conversando. Estão conversando sobre a morte de Jesus. Porém, o texto grego não fala a palavra morte, mas fala êxodos, para dizer que estão conversando sobre o itinerário que Jesus vai passar: paixão, morte,
ressurreição, ascensão, envio do Espírito Santo. Tudo isso é o grande êxodo que Jesus vai passar. E aí então, Pedro e o Tiago e o João estavam com sono. Começaram então a dormir. Eles também, não sei se vocês lembram, lá próximo da morte de Jesus, Jesus pede para eles vigiarem um pouquinho com ele, e eles acabam dormindo também, né? Mostra a fragilidade. Não que a gente não possa dormir, não é isso. Mas aqui, ao dormir, eles estão perdendo o que está acontecendo. A transfiguração está acontecendo. Moisés e Elias conversando com Jesus. E eles estão perdendo a graça de contemplar tudo isso. Quando eles despertam, eles já percebem que o Moisés e Elias estão se afastando de Jesus. E aí Pedro logo pega a palavra e fala assim para Jesus: mestre, está tão bom ficar aqui. Imagina você lá naquela glória, né? A gente está cheio de problema aqui embaixo. Quando a gente pega uma coisa boa, né? A glória de Jesus, estamos num retiro. Não sei se a missa é assim, né? Uma missa que a gente não quer ir embora. E aí ele fala: mestre, é bom ficar aqui. Está tão bom, lá embaixo tem tanto problema. Vamos fazer 3 tendas: uma para ti, outra tenda para Moisés, outra para Elias. O Evangelho fala que o Pedro não sabia muito bem o que estava dizendo, não. E a hora que ele fala para fazer 3 tendas, vem uma voz, a voz do Pai, né? Olha como a mentalidade judaica desta época diz assim: aquele que está no centro é o mais importante. Portanto, Pedro ainda está ligado com as raízes da tradição mosaica de Moisés. Quando ele fala vamos fazer 3 tendas, ele coloca Moisés como mais importante. Uma tenda para ti, Jesus, outra para Moisés, no centro, e outra para Elias. E nesse momento então, a voz que vem de uma nuvem. A nuvem aqui para nós, meus irmãos e minhas irmãs, a gente chama de teofania. Tel em hebraico, Deus. Fania, manifestação. É Deus que está ali se manifestando, né? A maioria das teofanias se dá no Antigo Testamento. Aquela sarça ardente de Moisés estava pegando fogo, ela tinha que queimar, não queimou. É uma teofania. Lá no Antigo Testamento veio uma nuvem também sobre o acampamento, acho que vocês lembram. E aqui então a nuvem cobriu eles. E da nuvem vem uma voz que diz assim: este é meu filho escolhido. O outro evangelho diz: esse é meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa é a grande mensagem também para nós que nesta missa queremos nos transfigurar. A quaresma é um tempo, como diz o Pai, de escutar o que o Filho diz. Quem escuta através da oração o que o Filho amado do Pai diz, é aqueles que vão cada dia se transfigurando, se parecendo mais com o rosto do Filho. E aí, enquanto a voz falava, Jesus ficou ali sozinho com os discípulos. Foi embora Moisés, foi embora o Elias. Não que eles não foram importantes, né? Porque Jesus diz: eu não vim abolir a lei e os profetas,
mas eu vim dar pleno cumprimento. Ele está dizendo, olha, passou o tempo do Moisés, passou o tempo do Elias, é o tempo de Jesus. Ele é o verdadeiro profeta, ele é a lei de Deus, a lei do amor, é ele que nós temos que escutar. E hoje também, meu irmão e minha irmã, quantas vozes aí fora falam com a gente, influencia a gente, e será que a voz de Deus me influencia? Quantos de nós seguem muito mais influencers da internet do que segue o próprio Jesus? O Evangelho de hoje então é claro. Escute melhor a voz do Filho amado. É só essa voz que nos leva para o caminho certo. É só ela que pode nos salvar. Louvado seja nosso Senhor